galerinha, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo apareci de novo aqui no canal, não é mesmo? Mas não se preocupe que em breve eu pretendo explicar pra vocês o porquê do meu sumiço lá no Instagram. Então se você não me segue nas redes sociais, já vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para que você possa vir a me seguir se você sentir interesse. Se você é novo aqui e não conhece o canal Caiu de Paraquedas e se sentir abençoado no final desse vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo. Bom, hoje eu vim falar sobre morte espiritual, mais precisamente sobre o morno, né? E a passagem que eu vou usar é de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 16. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. A passagem nos diz que Jesus, ele vomita de sua boca o morno. E a gente não vomita algo que a gente gosta, algo que é bom para nós. O que nos dá a entender que desagrada o Senhor, a pessoa que é morna, a pessoa que é fria. Mas veja que ele diz, antes mesmo se fossem frios, ou seja, se frio é algo bom? Não, não é. Mas quem é frio espiritualmente não consegue mais buscar Jesus. Quem é frio espiritualmente não consegue mais orar, ler a Bíblia, até ora, até lê a Bíblia, mas ela tem mais fome, ela tem mais sede, ela percebe que precisa de ajuda porque não está mais quente. Mas o morno não é assim. O morno, espiritualmente falando, ele é aquela pessoa que ora, lê, jejua, faz vigília, participa de retiro, mas ele não percebe que ele não está quente. Porque o morno é essa sensação de que tá tudo bem, que tem um pouquinho de quente aqui, mas também tem um pouco de frio aqui. O morno, ele não consegue perceber que ele não está mais fervendo por Jesus, que ele não deseja mais, que ele não tem mais amor, que ele não gosta mais de estar na presença, porque a presença agora é tédio. E o morno é aquela pessoa que ela vê o pecado, mas ela não combate o pecado. Ela simplesmente não se importa com o pecado mais, porque nada mais importa para ela, porque ela já não sente mais a necessidade de se consagrar àquela pessoa que ela vê os irmãos ou até si mesmo, ela se vê na pornografia, ela se vê na imoralidade, mas ela não combate o pecado nem dela e nem o pecado que está dentro da igreja. Porque para ela somos todos pecadores, iremos todos pecar. Acontece que existe uma grande diferença entre você ser discípulo que peca, mas se arrepende, do que Judas, que não se arrepende do seu pecado. Judas, ele pecou gravemente, afinal, ele entregou Cristo à morte. Judas, ele pecou, mas ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Remorso e arrependimento são coisas diferentes, apesar que ambos podem demonstrar choro. Remorso, ele chora de culpa, mas o arrependido, ele chora porque ele compreende o que ele fez. E por compreender, ele muda a atitude dele. Então Jesus está dizendo para essas pessoas, vocês estão em pecado, vocês estão tolerando o pecado, você não tem mais temor, você não se dedica mais a mim, você não se consagra mais a mim, você não se santifica e por isso eu vomito da minha boca. Essas pessoas, elas não são bem-vindas no reino. Essas pessoas estão perdendo a salvação, porque a salvação, ela é a fé em Jesus Cristo e na cruz, o arrependimento que te leva a um viver em santidade. Se você não se arrepende, não se santifica, a sua fé em Jesus pode ser unicamente admiração ou positivismo. Porque fé sem obras é morta. Então, como você pode dizer que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tem Ele como seu Salvador, se você não se santifica, não se consagra e não se arrepende dos seus pecados? Impossível isso acontecer, porque ou tu está com Cristo ou você está com o mundo. Com os dois não dá para andar. Você não anda de mãos dadas com os dois. Que nós possamos ser como Noé. Noé estava rodeado por um povo pagão, mas não se deixou ser contaminado por esse pagão.
por esse povo. Ele não deixou nem a família dele, porque ele se consagrava. Isso agradou tanto a Deus, que Deus deu um projeto de ele criar uma arca para salvar ele e a família do que viria a ser o dilúvio e a destruição dessas pessoas. Olha o que Hebreus fala de Noé. Capítulo 11, versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Ou seja, Noé condenou o mundo, ele não se envolveu com o mundo, ele não se contentou com o mundo, ele condenou. E eu creio que isso que falta muito na geração de hoje. Jovens que têm tanto temor a Deus, têm vivido tanto em santidade, em fervoroso por Jesus, a ponto de eles condenarem o mundo, condenarem o pecado e combater o pecado dentro das igrejas. Satanás hoje, ele não precisa te tirar da igreja para fazer com que você perca a presença de Deus. Ele só precisa conseguir tirar a chama do Espírito Santo do seu coração. Só precisa conseguir fazer com que você caia na rotina e pare de fazer por amor. Dizia o apóstolo Paulo na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, se não for por amor, de nada adianta. Nada adianta suas 2 horas de oração, se são 2 horas de oração vazias de amor pelos noivos. Nenhuma chama acesa pelo Espírito Santo, porque simplesmente você caiu na rotina e não o deseja mais. Hoje Satanás, ele não precisa te levar a um site de pornografia. Ele pode fazer você permanecer com minisséries, filme, novelas com cenas de sexo explícito e cenas de nudismo. Ele não precisa mais fazer com que você duvide de quem Deus é. Ele não precisa mais atacar o caráter de Deus na sua mente. Ele só precisa te convencer a ir para o feminismo, que tenta a todo custo destruir o cristianismo, destruir Cristo. Afinal, na segunda onda do feminismo, Kate Millett vai dizer que na terra precisa ser exterminados os cristãos e no céu Deus. Na terceira onda do feminismo, Margaret Sanger, a maior responsável pelo feminismo, de juntar as vertentes e lançar no século XX, ela vai dizer que para a liberdade sexual da mulher, e veja, liberdade sexual aqui não está ligada a fazer sexo, mas está ligada ao aborto, à promiscuidade, à indecência, à prostituição e até mesmo ao divórcio, porque ele visa tirar a mulher do casamento. Então ela diz que a liberdade sexual da mulher só acontecerá se destruir Deus no céu. Como você pode dizer que é discípulo do mestre se você segue a um movimento anti o seu mestre? Não tem como, é incondizente. Você precisa despertar, você precisa acordar e buscar hoje a presença de Deus, hoje a presença de Cristo incansavelmente. Você precisa lembrar que Cristo vai voltar, que Ele tem olhos de fogo e que Ele olhará nos olhos daquele que não terão medo dos olhos de fogo, porque permanecerão firmes nele. E é isso que você tem que visar, estar firme em Cristo, estar firme em Deus e não nas suas opiniões, nas suas convicções e muito menos no paganismo do mundo. Eu acredito que é meio óbvio, mas até o óbvio precisa ser dito, que o Brasil, ele é um povo pagão. Ele não é um povo israelita, ele é um povo pagão. Ele não vive segundo os princípios do Senhor. Ele vive o mundanismo, o paganismo, o pecado em si o Brasil vive. E você está nessa cultura, como Noé estava rodeado por essa cultura. Mas ele não se deixou ser levado por essa cultura, porque ele se consagrou, ele se santificou, ele se purificou. E eu te pergunto, em que estágio você está? Porque a morte espiritual, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é o quente, você é quente por Jesus, você ama Jesus, mas depois você é morno
Então você começa a ficar morno, você começa a ficar naquela sensação de tá tudo bem assim, eu não preciso mudar, todo mundo é pecador, e aí você vai pro frio. E o frio também não é bom. Jesus também não se agrada do frio, mas pelo menos o frio, ele sabe que precisa de ajuda. O morno, ele tem uma apatia, ele não tem mais vontade de fazer mais nada, porque ele se contentou até ali, porque ele manteve os olhos no passado. Se você olhar demais para o passado, você vai esfriar, você vai ficar na mornidão. E o próximo estágio da frieza é a morte espiritual. E morte espiritual é a ausência da presença de Deus na sua vida. E depois dela é o fim. Ou você resgata esse amor por Cristo, ou você acabará morrendo espiritualmente. Existe uma frase muito forte, eu não lembro se eu já falei aqui no canal, que eu ouvi há um tempo atrás e ela me impactou muito. E eu queria encerrar o vídeo com essa frase. Aonde a igreja dormiu, o inferno reinou. Será mesmo que não tem alguma área na tua vida que você dormiu e Satanás está reinando? Será mesmo que não tem alguma área da sua vida que você dormiu em se consagrar, em se santificar e agora o pecado está reinando nessa área da sua vida? Que você possa fazer uma avaliação sobre si e que no final desse vídeo você possa buscar a Cristo, buscar queimar por Jesus. Não deixe a chama do amado apagar, porque o amado está para chegar. E se ele chegar e a sua chama apagar, você vai ficar. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, te alertado, te despertado aí. E lembre-se, talvez você chegue no final desse vídeo e diga, que tapa na minha cara, como é impactante essa mensagem. Mas se essa mensagem não doeu em você a ponto de causar uma mudança na tua vida, então ela não causou nenhum impacto em você. E o que eu espero é que ela tenha causado algum impacto, pelo amor de Jesus. Que a minha presença aqui não tenha sido em vão. Bem, eu espero muito que vocês sejam impactados, transformados com essa mensagem, ou tenham sido, né? Porque já estamos no final desse vídeo, não é mesmo? Então, muito obrigada por ficarem até o final. Bora aceitar Jesus?